10 atitudes positivas para melhorar para melhorar o casamento de vocês, para a gente ter um casamento melhor. Quais são essas 10 atitudes essenciais? O que é importante a gente fazer nesse dia a dia do nosso casamento? O que é importante para o nosso relacionamento ser mais profundo, para a gente ter um relacionamento mais sólido? 10 atitudes que a gente precisa fazer aí, positivas dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento. A primeira atitude, a primeira coisa para eu ter um bom relacionamento é eu ter autoconhecimento, é eu me conhecer. A gente fica tão preocupada em ter um bom relacionamento, como que eu faço com o casamento, como que eu faço com o outro, como que eu faço para o outro me amar, como que eu faço para o outro me respeitar, e a gente fica muito preocupada com o outro. Meu marido é muito difícil, o meu marido é muito complicado, o meu marido não me entende, e aí a gente fica ali falando só do marido. E isso é uma atitude que, de certa forma, ela chega a ser um pouco egoísta, porque a gente quer o tempo todo que ele mude, a gente quer o tempo todo que o marido se comporte diferente. Por quê? Porque eu estou pensando no meu melhor, eu quero que ele me trate do jeito que eu mereço, eu quero que ele faça aquilo que eu quero, do meu jeito, e a gente fica querendo que o marido nos entenda, que o outro nos entenda com a perspectiva que a gente tem. E não é assim. Cada um de nós trazemos a nossa história, as nossas experiências, temos as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, e a gente vê o mundo com aquilo que tem dentro de nós. Então a gente não pode esperar que o outro reaja e tenha o mesmo comportamento que eu espero que ele tenha. Esse é um erro que a gente comete, porque a gente fica querendo que o outro nos entenda com a mesma cabeça que a gente tem. Eu esperava que ele fizesse tal coisa, eu esperava que ele lembrasse do meu aniversário, me desse tal presente, e aí a gente cria expectativas em cima do outro. E depois a gente fica decepcionado. Aí eu te pergunto, ele é que fez algo errado? Ou você deixou fazer? Ou foi você que criou uma expectativa e depois você se decepcionou? Entende a diferença? Então, primeira coisa dentro de um relacionamento, para dar certo, a primeira coisa para eu ser feliz dentro de um relacionamento, porque essa é a minha proposta aqui o tempo todo. Eu falo, se é para ficar casada, a gente tem que ser feliz, é a nossa essência. Essa coisa de estar casada, mas a gente está infeliz, o casamento é triste mesmo, não existe vida após o casamento. E isso não existe. A gente tem que entender como eu preciso me relacionar. Tudo na vida é assim. A gente vive aquilo até a gente aprender. Pensa aí agora, em qualquer coisa que você tenha aprendido. Na vida a gente aprende o tempo todo. Pensa aí uma coisa que você tinha dificuldade e que depois que você aprendeu, aquilo ficou fácil, aquilo ficou natural aí na sua vida. Mas enquanto a gente não aprende, a gente fica passando por aquelas lições, a gente fica passando por aquela situação até a gente aprender. É só por isso que a gente tem esses desafios, a gente tem essas dificuldades, porque a gente precisa aprender algo com isso. Se hoje você tem um marido difícil, se esse marido aí tá complicado na sua vida, é porque você precisa aprender algo. Então calma, cuidado com essa ansiedade, essa aflição. Eu vou optar pela separação porque não tem mais jeito, eu não aguento mais. E aí a gente desiste. E quando a gente desiste, a gente não aprende. A gente não consegue passar por aquela barreira. Então, a primeira atitude, ela é voltada para nós. Primeira coisa, a gente precisa se conhecer. Eu preciso saber o que é importante para mim. Eu preciso saber qual é o meu valor, me respeitar. Aí sim, aí eu vou estar pronta para conviver com o outro. Muitas das vezes a gente nem se entende, a gente nem sabe o que a gente quer, o que é importante para nós. E a gente quer entender o outro, a gente quer que o outro nos entenda. Então, o primeiro passo, a primeira atitude é você passar a se conhecer, você se preparar para estar inteira dentro de um relacionamento. Você precisa estar inteira, você precisa se conhecer. Às vezes a gente quer algo do casamento,
mas nem a gente mesmo sabe o que a gente quer e a gente fica ali criando aquelas expectativas. Imagine aqui, você entrando agora no restaurante e aí o garçom te pergunta assim, o que você quer comer? Aí você vira e fala assim, eu quero uma comida. Me fala aí, o que esse garçom vai trazer para você? Você quer comida, mas existe um cardápio, existe algo a ser pedido. É assim também na vida da gente. Não adianta você falar assim, o que você quer? Eu quero ser feliz no casamento. E agora eu te pergunto, o que te faz feliz no casamento? O que é um marido ideal para você? O que você gostaria que seu marido fizesse? Porque o que é importante para mim pode não ser para você. As pessoas são diferentes. Então você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você quer. Você precisa se conhecer. Isso é importante para mim, isso não é. Você precisa cuidar de você para você estar inteira nesse relacionamento. Então essa é a primeira atitude, é se conhecer, é o autoconhecimento. Eu me conhecer, saber o que é importante para mim, saber exatamente o que eu quero. Quanto mais específica você for, maiores são as chances de você conseguir realizar o que você quer no seu casamento. Então você tem que pode fazer uma lista, pega um papel e uma caneta, o que hoje eu gostaria que tivesse diferente no meu casamento? O que hoje, quando eu fosse dormir, eu poderia responder assim, valeu a pena estar casado? Escreve o que é importante para você. Então, a primeira atitude é você se conhecer, é você saber o que é importante para você. Porque quando você não consegue fazer isso, já fica difícil. Porque nem você está conseguindo se conhecer e se relacionar com você mesma. Aí fica difícil de a gente conseguir se relacionar com o outro, do outro conseguir nos entender se nem a gente se entende. Então, o primeiro passo para estar inteiro no relacionamento é o autoconhecimento. A segunda atitude importante dentro de um relacionamento, para a gente poder conviver com as pessoas, para a gente ter um bom casamento, é perdoar. É uma palavrinha tão pequena, tão comum da gente ouvir, só que tão difícil às vezes de se dar, de se fazer na prática. Perdoar. Existem 3 tipos de perdão. O primeiro perdão é o perdão que você dá para você. Você precisa se perdoar das vezes que você errou, das atitudes que você fez, que você cometeu e que você, assim, nossa, eu não queria ter agido assim, eu não queria ter escolhido isso, eu não queria ter tido tal atitude. Primeira coisa, você precisa se perdoar. Tá tudo bem. Se você se você tomou aquela atitude, você tomou com o melhor que você tinha naquele momento, com a consciência que você tinha. E tem que entender que todos nós, isso é um direito do ser humano, todos nós temos o direito de errar, nós erramos. E aí, quando a gente toma essa consciência e a gente consegue se perdoar, você consegue dar o segundo perdão, que é o perdão para o outro. Quantas vezes a gente julga o tempo todo a atitude do outro? A gente fica ali julgando, meu marido não me entende, meu marido errou, meu marido foi grosso comigo, ele saiu de casa, nem se despediu, não deu nem um bom dia. Aí você fica só julgando o outro e você acha que o outro não pode errar. O outro também erra. Agora, para eu entender o outro, primeiro eu preciso me entender. E aí sim, eu passei por essa peneira de me perdoar. Aí eu vou conseguir perdoar o outro. E aí eu tenho que liberar esse perdão. Porque quando eu não perdoo, esse sentimento, ele me trava. Você vai ficar parada ali. Se eu não consigo perdoar, imagina você acordar de manhã com água, com raiva do seu marido. Me diz como você hoje vai dar um passo de transformação no seu casamento ou fazer algo para esse casamento ser melhor se você está com raiva da criatura. Se você está com mágoa, se você está chateada, me diz, tem como você fazer algo? Pronto, essa falta de perdão já te paralisou. Você já vai ficar parada aí, você não vai conseguir sair do lugar. Nem mesmo para continuar o casamento e nem mesmo se você falar assim, Silvana, não tem jeito, eu vou me separar.
Tá bom, mas leva esse monte de mágoa, esse monte de lixo com você, que você não vai conseguir ser feliz. Entende que não é o casamento ou a separação? Somos nós, tudo acontece dentro de nós. Nós somos responsáveis pela realidade que a gente vive, de como a gente vai se sentir. Pensa aqui, imagina comigo, está acontecendo muita coisa lá fora. O tempo todo as coisas estão acontecendo. O que vai ser diferente? A forma com que eu vou reagir ao que está acontecendo. Isso é que faz diferença. Se eu continuar agindo da mesma forma, eu vou sempre ver as coisas do mesmo jeito. Pode ter um sol lá fora e eu posso olhar para esse sol e dizer: nossa, tá muito quente, tá horrível o dia, tá muito quente, tá precisando logo chegar o inverno, eu não aguento mais esse calor. Como eu posso olhar para o mesmo sol e dizer: que dia lindo, que sol maravilhoso, que céu azul que tá hoje, que sol lindo. Entende que o dia é o mesmo, o sol é o mesmo, mas a forma com que eu vou agir com aquilo que está acontecendo lá fora é que faz diferença. Aí você vai me dizer assim: mas é porque você não conhece o meu marido? Porque você não sabe o que eu estou vivendo? Porque você não sabe as dificuldades que eu estou passando? É diferente. Tudo o que vem depois do mais é desculpa que a gente inventa pra gente mesmo. São as coisas que a gente fala pra gente se conformar com o que tá ruim na nossa vida. Você vai continuar repetindo o mais ou você vai entender: uau, eu entendi o que você falou, Silvana. A minha vida depende de mim, de como eu vou reagir. Para o meu casamento ser bom ou não, depende de como eu vou cuidar dele, de como eu vou cuidar de mim. Olha, eu tô te dando aqui uma chave para você virar, para você sair da situação que hoje está te incomodando. Se você entende isso, que depende de como você vai reagir, você já vai ver as coisas diferentes, você já vai ter força para se movimentar e para fazer algo diferente. Eu tô aqui falando ainda do perdão, mas para eu perdoar o outro, eu preciso ter essa consciência. Então eu falei que existem 3 tipos de perdão. O primeiro que eu dou para mim, o que eu dou para o outro e aquele perdão que eu preciso dar para as coisas que eu possa ter feito, que eu possa ter ofendido alguém que eu não tenho consciência. Existem pessoas também que às vezes estão ali chateado conosco, estão com alguma coisa e aí você precisa perdoar. Deixa eu só ler aqui o comentário, né? Difícil o fato de estar casado e o esposo acha que não tem que mudar nada e não faz nada diferente. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente fica esperando que o marido mude. Olha, enquanto você estiver preocupada em seu marido mudar, as coisas não vão mudar na sua vida. Tudo começa em nós. Parece difícil. Parece impossível, parece estranho. Então tá, Silvana, eu vou mudar, eu vou trabalhar em mim. Mas e se ele não mudar, vai continuar a mesma coisa? Mas não é assim. Quando a gente muda o nosso comportamento, não tem como não refletir no outro. A gente precisa estar bem. A gente precisa estar inteira. Não tem como. O seu brilho nos olhos, a sua forma de ver a vida diferente vai refletir nas pessoas que estão ao seu redor. Não tem como ser diferente, mas o seu foco não pode estar só na mudança do outro. Meu marido não muda, não adianta, ele não faz o que eu quero. Enquanto você estiver colocando o seu foco só nele, você vai se decepcionar o tempo todo. Me diz aqui, quem é responsável pela sua felicidade? É seu marido? É sua mãe? É sua amiga? Quem é que pode te fazer feliz? Me fala. Coloca aí nos comentários quem hoje pode te fazer feliz. É o seu marido? É o seu filho? É sua mãe? É você mesmo. É você. Porque ao passo que a gente fica colocando essa felicidade, essa responsabilidade na mão do outro, a gente não consegue ser feliz.
E quando eu não consigo essa felicidade dentro de mim, eu não consigo fazer o outro feliz, entende? É porque a gente não pode ficar assim pela metade, igual esse copo. Eu tô aqui esperando o meu marido vir me encher. Eu tô aqui esperando o meu marido vir preencher esse vazio que tem dentro de mim. Tem um vazio aqui, ó. Eu não tô inteira. Eu não tô completa. Para eu ser feliz, o meu marido tem que agir dessa forma. Aí eu vou estar repleta e feliz. Enquanto ele age desse jeito comigo, eu tô aqui pela metade, infeliz, me sentindo mal, me sentindo triste, não tenho vontade, Silvana, de levantar da cama, eu não quero fazer nada hoje, o meu marido já foi grosso hoje cedo comigo, eu não tenho vontade de fazer nada, e você fica assim pela metade. Se você continuar assim, você não vai sair do lugar. De fato, é o fim do casamento. Você vai continuar aí como? Como que o seu marido vai olhar para você e vai achar a pessoa incrível, que ele quer estar ao lado, que ele quer conversar, a pessoa com quem ele quer dividir algum momento importante ou quer sair. Pensa, você gosta da sua companhia? Hoje, se você está aí sozinha, como é a sua companhia para você mesmo? Seja você a pessoa que vai medir quem é você, o quão agradável é você. Não deixe que as pessoas façam essa medida, que as pessoas digam quanto é o seu valor. Isso tem que ser de você mesma. Você tem que perceber isso. E aí sim, eu sou feliz. E aí eu consigo fazer o outro feliz. Eu me sinto amada, então eu consigo dar amor. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Se esse copo tivesse vazio, eu não teria como tomar a água dele. Mas ele tem algo, então eu posso tomar. Se você estiver vazia hoje, se você não estiver se sentindo amada, se você não estiver feliz, se você não estiver encontrando motivos aí para você sair dessa cama e fazer algo por você e pelo seu casamento, você não vai poder fazer, porque não tem nada, entende? Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou. E o perdão, ele é importante para esse passo, porque se eu não consigo perdoar, esse perdão vai me travar. O que é o perdão, Silvana? É um monte de mágoa e de lixo que fica preso dentro de mim. E aí você vai dizer, qual é a maior dificuldade de perdoar? Que quando a gente pensa na palavra perdão, a gente pensa que a gente vai apagar o que o outro fez com a gente. Eu sei que tem situações difíceis. Eu sei que tem erros que o outro comete com a gente que é difícil perdoar. E muitas pessoas não conseguem dar esse perdão. Muitas pessoas ficam travadas aí, e aí o relacionamento não continua. Não tem como continuar, porque a pessoa não consegue perdoar. Ela olha para o outro, ela só pensa naquilo que magoou. Eu só vejo raiva, eu só vejo aquilo que me magoou, aquilo que você me fez. Eu não consigo perdoar. Então eu não consigo continuar esse casamento. Continuar com essa pessoa que quando eu olho para ela, eu só vejo mágoa, eu só vejo rancor. Eu não consigo continuar. Entende a importância do perdão? Ah, eu quero perdoar, Silvana, mas eu não quero mais aceitar isso. Eu não estou dizendo que perdoar é você passar uma borracha e fingir que nada aconteceu, não. A gente perdoa, mas a gente tem que deixar bem claro o que eu não aceito mais, o que eu não tenho que tolerar, que eu não tenho que aceitar esse erro. O perdão é diferente de aceitação. Eu não vou apagar o erro do outro. Você não vai apagar. Quando você perdoar, você vai tirar esse peso de dentro de você. Porque mesmo para você continuar com aquela pessoa ou não, você tem que dar o perdão. Porque o perdão ele vai te travar. É um sentimento ruim que vai ficar ali te prendendo. Então você precisa dar esse perdão. Independentemente de qualquer coisa, porque esse perdão é por você, para você limpar essa mágoa que está dentro de você. E aí, você tem que deixar bem claro aquilo que você não aceita mais.
Essa semana mesmo me perguntaram, tá, mas e se eu perdoo e a pessoa continua fazendo isso? Aí você tem que ter outra atitude, entende? O perdão, ele é separado do erro. Eu perdoo para limpar aquilo de mim. Mas eu tenho que deixar claro para o outro que eu não aceito mais essa atitude que ele faz e que isso não pode se repetir. Aí eu preciso de outro comportamento. Mas se eu ficar com aquela mágoa, com aquela falta de perdão, eu não consigo conviver com o outro. Não dá para acordar todos os dias olhando para alguém que a gente tem raiva, que a gente tem mágoa. Então o perdão, ele é a segunda atitude, é importante, eu já estou na segunda atitude, eu estou vendo a hora aqui voando. Então a terceira atitude positiva dentro do casamento é você se respeitar. A gente precisa fazer o que a gente gosta, a gente precisa resgatar o melhor de nós. Lembra que eu falei do autoconhecimento? De você se conhecer? Depois que você se conhece, você tem que aprender a se respeitar, a fazer aquilo que é importante para você. Quantas pessoas estão dentro do relacionamento e só fica fazendo o que o outro determina, o que o outro manda? Ah, meu marido não gosta que eu poste foto nas redes sociais, meu marido não gosta que eu ande com tal roupa, ele não gosta que eu saia mais com amigos. Peraí, as pessoas, o amor, ele tem uma liberdade. A gente tem que saber respeitar o outro. É claro que a gente não vai permitir que o outro faça algo imoral contra o casamento. Mas as pessoas têm que ter a liberdade para ser quem elas são. A gente tem que ter liberdade para ser aquilo que a gente é, aquilo que nos faz feliz. Quantas vezes as pessoas casam e depois do casamento elas perdem a sua essência, o que elas são, o que elas gostam de fazer. Então, essa é a terceira atitude, a gente se respeitar. Se você quer ir mesmo a tal lugar com ele, ou você está fazendo só para agradar? É claro que às vezes a gente vai fazer uma coisa ou outra que a gente vai agradar o outro, mas a gente tem um limite, tem aqueles valores onde você não pode passar. Isso aqui eu não abro mão, isso aqui é importante para mim e isso eu não vou fazer só para te agradar. Isso eu não tenho que fazer só porque eu sou casada com você. E você não pode perder a sua essência. O que você gosta de fazer? E que depois do casamento você deixou de lado, você abandonou algo que te fazia bem. Então você precisa resgatar. Você está até colocando aí que você não tem liberdade. Você é livre. Você tem toda a liberdade. Todos nós somos livres. É isso que você precisa entender. O casamento não é prisão. Não é porque você se casou que agora a gente tem que viver a unidade. O que é unidade? É algo que você não separa mais. Vocês vão viver uma vida ali de unidade, de comunhão, de estarem juntos, de dividir as coisas. Mas não significa que você não possa fazer mais nada da sua vida. Não significa que você não tenha amigos, que você não possa sair, que você não queira fazer coisas que te fazem bem. Ah, eu gosto de fazer uma atividade física. Ontem, acho que foi ontem, eu respondi uma story onde a pessoa falou que o marido não deixa postar foto na rede social. Como assim? É a sua vida. Se isso para você é importante, se você quer postar e isso não vai interferir aí, não é nada imoral, qual o problema de você postar uma foto na rede social? Então a gente tem que entender o nosso lugar dentro do casamento. E não existe isso de não ter liberdade. Todos nós somos livres. Não existe isso. Eu não tenho liberdade porque eu estou casada. Não existe. Você tem que entender. Agora, essa liberdade, vou fazer uma pergunta para você agora. Essa liberdade você não tem porque o seu marido não permite ou você está se colocando nessa falta de liberdade? Muitas das vezes, até saindo um pouco do assunto aqui, a gente acaba entrando numa dependência emocional. A gente só faz aquilo que o marido permite.
Aí, se o marido tá feliz, você tá feliz. Se o marido tá triste, você fica triste. E aí isso é uma dependência emocional. E aí você acha que você não é livre, que você não pode sair, que você não pode fazer isso ou aquilo, mas na verdade essa prisão, ela tá dentro de você. Você mesma está se colocando nessa prisão. Não é ele, porque ele não tem nenhum poder. Veja, não é propriedade. Nós não pertencemos ao outro como se fosse uma propriedade. O outro tem que mandar em nós. Não é isso. É comunhão de vida. É compartilhar os mesmos objetivos e valores. São duas pessoas inteiras, cada vez mais acrescentando na vida do outro e crescendo juntos. Não dá para falar de falta de liberdade. E essa dependência, eu vivo essa dependência emocional, Silvana, eu me identifiquei com isso que você falou. É isso aí mesmo, fez sentido para mim. Então você precisa se libertar, porque isso está dentro de você. Você só precisa saber a forma correta de agir, de como fazer e se libertar disso. Então, isso é se respeitar, conhecer os seus limites, delimitar o espaço do outro na sua vida. Qual é o espaço que eu tenho? Qual é o momento que eu tenho para mim? Qual é o momento que agora é do casamento? O momento juntos. E você administrar essa vida para você não se sufocar nessa falta de liberdade que você colocou aí. Então vamos aí para a quarta atitude positiva, que ajuda muito no relacionamento. É ter o mesmo hábito de sono. Já foi feita pesquisa, uma pesquisa científica, onde comprovou isso. Casais que têm hábitos de sono diferentes, o que acontece com eles? Eles se veem menos, porque um dorme até 2 horas da tarde, o outro tem o hábito de dormir cedo e acorda cedo. E aí, quanto menos vocês têm essa harmonia aí, menos vocês se encontram, menos tempo vocês terão juntos. E aí, dificilmente isso vai dar certo. Então, o hábito de sono, vocês terem uma rotina parecida ali, onde se encaixa, isso vai ajudar vocês também. Tem casais que vão dormir e o outro fica vendo TV. E aí fica tudo assim desconexo, a gente não consegue interagir, a gente não consegue ter aquele tempo juntos. Então, quanto mais vocês tiverem ali uma rotina parecida, melhor para o relacionamento, para o casamento também. Até dando aqui um exemplo para vocês, há alguns anos atrás, no meu casamento, meu marido trabalhava finais de semana, porque também tem as situações nessa questão do sono e que não é só o hábito, às vezes questões de trabalho, e isso também interfere na relação. Meu marido trabalhava nos finais de semana e trabalhava sábado a noite toda e chegava de manhã e aí assim, domingo ele precisava descansar, porque ele trabalhou de madrugada. Então, final de semana a gente não tinha fim de semana, a gente não se encontrava no final de semana. E aí o que acontecia? O casamento foi ficando muito ruim, a gente foi ficando cada vez distante um do outro. Então, esse hábito de sono, ele é importante para a gente ter mais tempo junto, para a gente se conectar mais, para você ter intimidade e estar mais conectado com o seu marido. Vocês precisam o quê? De tempo juntos. Vocês não se veem, não se encontram, tá cada um cuidando da vida. Então eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, vou cuidar das minhas coisas, meu marido tá aqui trabalhando, cuidando das coisas dele, cada um indo para um lado. É assim que o casamento acaba. É assim que a famosa palavrinha, o amor acabou. Não é o amor acabou. Vocês perderam essa conexão, vocês se distanciaram e esqueceram que o casamento é essa unidade. Então, precisa sim ter esse hábito juntos, esse hábito de sono, essa rotina compartilhada. Vocês precisam ter aí o tempo de liberdade, mas também esse tempo juntos. O Matheus aí até falou que é bem isso, né? Aí ela tá colocando aí que dorme mais rápido, mas é isso que vocês precisam ajustar, esses horários, essa rotina, para que vocês tenham mais tempo juntos também, para que vocês tenham esse aproveitamento aí, que já é a próxima atitude que eu vou falar aqui,
que é fazer as refeições juntos. É uma quinta atitude que é benéfica para o casamento. O que acontece? Às vezes a pessoa trabalha, almoça fora, o outro também faz refeição onde está, e quanto menos tempo, então cada um acorda num horário, cada um toma café num horário, e vocês não aproveitam a rotina juntos. Foi me pedido também essa semana para falar sobre como sair da rotina. Na verdade, você tem que aproveitar a rotina e fazer a sua rotina ser interessante. É ótimo, sim, a gente fazer algo diferente, quebrar um pouco a rotina, como por exemplo ontem à noite mesmo, já estava fim de tarde, né? Não chegava a ser à noite, mas depois isso acabou escurecendo. O meu marido me convidou assim do nada, vamos fazer uma caminhada? Eu achei ótimo, porque eu não estava esperando aquilo. E às vezes são coisas simples. A gente fica esperando sair da rotina com algo assim, vou fazer uma viagem, eu vou a tal lugar. Ainda mais nos tempos atuais, né, que está tudo tão limitado, tão restrito aí de sair de casa, de ir a restaurante. Então a gente precisa ser criativo dentro da nossa rotina. Então se a gente aproveita o momento da refeição juntos e faz daquele momento especial, pronto, eu já estou ali criando um momento de conexão, de intimidade, e ali também vai ser um momento prazeroso. Eu não vou encarar aquilo como sentar para comer, como um hábito de rotina, como escovar os dentes, como mais uma coisa que eu tenho que fazer no meu dia. É fazer dos momentos simples algo que vai acrescentar na nossa vida, algo importante. Lembra que eu dei o exemplo aqui do sol? Como que você está vendo a sua rotina? Como que você vê aquele momento onde você senta para a refeição? Aqui na minha casa, a gente sempre coloca uma música instrumental, uma música erudita, alguma música agradável no momento da refeição. É um momento onde a gente senta, onde a gente conversa, onde a gente curte estar juntos, onde a gente agradece quem fez aquela comida, a gente elogia. Porque quantas pessoas sentam para comer e acham que o outro teve mais que obrigação de fazer aquela comida? Senta, come como se nada tivesse acontecendo, não aprecia o momento. Tá até colocando aí que hoje eu busco tomar café da manhã, almoçar junto e isso faz muita diferença. Olha um outro hábito simples que a gente também tem aqui em casa às vezes que é muito gostoso. No final da noite, vamos tomar um chá? Para quem gosta, né? E aí a gente senta, fica ali tomando um chá, é algo simples, o chá ajuda aí no sono e a gente está ali, a gente troca conversa. Não é o ato, não é sentar e comer, é o que você faz naquele momento, a companhia que você tá, com quem você tá, a forma que você vai conversar. É isso, é saber desfrutar. Existe uma palavrinha para isso, né? Que se chama savory, que é aproveitar, é saborear o momento. Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente esquece de apreciar o ambiente, a gente não viu uma flor que estava no caminho, a gente não viu alguma coisa bonita, porque a gente está com a cabeça pensando em mil coisas e a gente esquece de apreciar, de saborear aquele momento. Então, esse hábito de refeições juntos, ele é um hábito muito importante dentro do casamento. Que às vezes você vai dizer assim, Silvana, eu quero transformar meu casamento, eu quero transformar essa situação, tá muito difícil o casamento, eu não aguento mais, e a gente fica querendo uma atitude mágica, algo que aconteça e que transforme tudo e que da noite para o dia meu marido passe a me tratar diferente, e não é assim. As coisas dentro do casamento estão nos pequenos atos, no dia a dia. E aí sim a gente precisa aprender sim técnicas de como conversar, de como falar melhor, de como abordar aquele assunto que é difícil de conversar. E aí as coisas vão fluindo. Porque se você não está tendo harmonia hoje no casamento, é porque algo tem aí para ser aprendido. Tudo que a gente não consegue fazer com fluidez é porque a gente precisa aprender algo. Eu não estou conseguindo. Imagine uma criança, ela está ali aprendendo a andar, então ela engatinha,
ela tenta levantar, ela cai, ela tenta levantar, dá uns passinhos, ela bambeia, ela cai, mas depois que ela aprende a andar, pronto, ela sai correndo. Gente, isso é para tudo na vida. Se a gente fica ali, a gente está aprendendo algo e se você desistir, você não vai andar. Imagina correr, não vai aprender, você vai ficar ali no chão, sentada. Agora, se tem algo que não está fluindo, peraí, eu preciso aprender isso. Por que isso está difícil na minha vida? Não existe nada difícil. Não existe. Você só precisa aprender. Você só precisa viver isso com fluidez. Ah, mas o problema é o meu marido, Silvana, não sou eu. Tá, mas por que ele está agindo assim? Será que ele está agindo assim porque ele é um mau caráter? Ou porque você está permitindo que isso aconteça na sua vida? É difícil ouvir isso. É difícil. Eu sei, eu não estou falando aqui, a Silvana é grossa, quer me ofender, quer falar que a culpa é minha. É difícil ouvir isso, porque eu já estive aí também, procurando informação, querendo saber o que fazer, e é duro saber que a culpa é nossa, que eu sou responsável por essa situação. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Ao mesmo tempo que é difícil saber disso, tem um lado bom de tudo isso. Se a responsabilidade é sua, você pode fazer algo para isso mudar. E isso é maravilhoso. Você não depende do outro. Você pode transformar essa situação. E essa é a parte fantástica. E quando eu entendi isso, foi quando eu transformei meu casamento. Foi quando eu transformei a minha vida. Eu vivia tudo isso aí que vocês estão colocando. Essa falta de liberdade, eu já sentia. E olha que eu sempre fui uma mulher muito bem resolvida. Desde os meus 16 anos. Desde os meus 16 anos eu trabalho fora. Eu sempre fui independente. Eu trabalhava, estudava. Sempre fui uma pessoa bem resolvida. Mas quando falava de casamento, eu sentia exatamente isso que você falou aí. Essa falta de liberdade. Eu vivi dependência emocional. Eu me deixei levar por chantagem. Fala aí pra mim se você já passou por essa seguinte chantagem famosa. Se você continuar assim, eu vou me separar. Você vai ser uma mulher divorciada, separada. Gente, essa ameaça de separação, ela é uma das ameaças pra mim mais covardes. É uma covardia. Então a gente separa. E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa que você não quer pensar em separação, que separação para você é muito duro e você conhece o valor do casamento, o que você faz nesse momento com essa seguinte ameaça? Você faz o que a pessoa está querendo. De fato, se eu não fizer isso, eu vou me divorciar, vou me separar. Então é melhor eu fazer. Olha o jogo que a gente vai entrando. E isso vai virando essa dependência emocional. Você vai ficando ali presa dentro do casamento. Mas essa prisão é a gente que se permite. Então, quando você entende que você pode agir diferente e que você pode transformar essa situação, é maravilhoso. Porque não é o outro, não é o seu marido que está te colocando nessa situação. É você quem está se deixando passar por isso. Entende a diferença? Se você pode fazer algo para mudar, isso é incrível. Eu não preciso do outro. Veja, não é que eu não preciso do meu marido, a gente precisa. Eu tô falando que eu não preciso do outro para transformar essa situação. Silvana, eu vou fazer aí, vou entrar para sua próxima turma, vou fazer o método cura do casamento. Mas não seria importante o meu marido fazer alguma coisa também? Ele ter essas informações também? Não! É você quem tem que transformar a sua história. E aí sim, você vai trazer ele para junto de você. Aos poucos você vai mostrar para ele o que é importante no casamento. Por que levou vocês a estarem vivendo isso que vocês estão vivendo hoje? Lembra que eu falei de você gostar da sua companhia? Quando você começa a aprender tudo isso,
como se comportar, como ser feliz, como se sentir amada. Quem não quer estar perto de alguém assim? Quem não quer compartilhar e saber o que está acontecendo com a minha esposa, que ela está tão incrível? Ele vai querer ficar perto de você. Ele vai querer estar perto de você. Ele é que vai ter receio de te perder. Entende a diferença? Então, a gente pode sim transformar o nosso casamento. Depende das nossas ações, a nossa realidade. Então, eu falei de fazer as refeições juntos. E o próximo ato aqui positivo é dividir as tarefas da casa, as tarefas domésticas. Ah, mas meu marido não ajuda. De alguma forma, aos poucos, você vai ter que fazer ele te ajudar. Porque quando você divide, fica mais leve para todo mundo. A gente tem que acabar com aquela síndrome de hotel. Aquelas pessoas que acham que dentro de casa é um hotel, né? Não precisa fazer nada, a esposa é uma empregada que vai cuidar de tudo, que vai fazer todas as coisas. E não é assim. A gente está ali juntos. A gente precisa dividir essas tarefas. E como eu falei aqui, cada coisa da rotina, a gente aproveitar para estar juntos. Você está lavando a louça juntos, enquanto o outro seca, enquanto o outro ajuda a tirar a mesa. E isso passa a ser um momento ali de vocês também, que vocês vão curtir juntos. E nesse momento onde vocês estão curtindo juntos, fazendo essas tarefas domésticas, vocês depois vão sobrar mais tempo também para outras coisas, para estarem com intimidade em outras situações. Então a gente precisa aproveitar esses momentos do dia a dia. E a sétima atitude é buscar a espiritualidade juntos. Nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta eu querer cuidar do meu corpo, eu estou aqui cuidando da minha saúde, cuidando do meu estado físico, se eu não cuidar das minhas emoções, se eu não conseguir ter controle emocional, se eu não cuidar do que eu estou pensando. Lembra que eu falei aqui que não adianta, as coisas lá fora estão acontecendo para todo mundo. O que diferencia um casal feliz? O que diferencia uma pessoa que está ali feliz? É a forma com que ela age com aquilo que está acontecendo. Então, é aí que a gente tem que cuidar das nossas emoções, saber como se equilibrar emocionalmente. E também entra a nossa parte espiritual, que é o que nos rege, é o nosso espírito, é a gente ter o hábito. Eu não sei, independentemente da sua religião, do que você acredita, a gente precisa sim ter o nosso momento de saber o que tem dentro de nós, de meditar, de fazer uma oração, o que foi importante para você, a gente precisa se conectar. E essa espiritualidade, ela tem que estar dentro também do casamento. E tem que estar dentro, a gente tem que compartilhar isso com o nosso marido. Ah, mas ele não quer participar comigo. Mais uma vez, comece fazendo você. Eu também não tinha isso dentro da minha família, dentro do meu casamento. Hoje, todos os dias, no café da manhã, a gente acorda, a gente faz um momento de oração juntos, a família toda, eu, meu marido, os meus filhos. A gente está criando esse hábito. Assim, criamos, né? A gente hoje, todos os dias de manhã, a gente faz isso, porque a gente notou que a gente deixava às vezes para a noite e não funcionava. À noite, às vezes, um chegava mais tarde, o outro tinha outro compromisso, ou então estava cansado. Então, nós vimos aqui no nosso hábito, na nossa rotina, que o ideal é a gente fazer isso no café da manhã, mais cedo. Então, acorda mais cedo. Ah, Silvana, não dá tempo. Acorda mais cedo. Mas vocês precisam cuidar disso, dessa sintonia aí também espiritual. E a oitava atitude é saber lidar com o financeiro. Eu tô falando aqui porque são 10 atitudes em pouco tempo para falar. Então, se vocês se interessarem por algum tema desse, porque quiserem que eu me aprofunde, pode me enviar mensagem depois. Qual tema de live vocês gostariam que eu falasse aqui, que eu possa me aprofundar, fazer uma live para cada título desse. Então, saber lidar com o financeiro. A parte financeira hoje é o segundo maior motivo dos divórcios de todo mundo. Só perdendo para a infidelidade. Por quê? Porque as pessoas estão sem dinheiro? Porque está sem emprego? Porque o dinheiro não dá?
Não, não é esse o problema financeiro das famílias. O problema é comportamento. A pessoa não sabe como lidar com o outro. Olha aí o relacionamento de novo. O problema não é o dinheiro. É claro que quando tem uma condição melhor, uma condição, isso ajuda. Mas se você tiver mais condições, se você tiver mais dinheiro, mas você não souber lidar com o outro, se vocês não souberem conversar sobre isso, vocês terão dificuldade dentro do casamento. Então, o meu foco todo do meu método é voltado exatamente para o comportamento. Como a gente se comporta dentro do casamento nos diversos assuntos, nas áreas de dentro do casamento, do relacionamento. Então, o dinheiro é um deles. A gente precisa aprender a se comportar com o outro, a saber conversar sobre isso, para que a gente tenha essa sintonia e saber aí cuidar do dinheiro juntos. Então, isso é uma outra atitude importante dentro do casamento. E a nona atitude é a questão de técnicas, de como falar. E aqui eu trouxe aqui a linguagem do amor. Existe uma linguagem do amor, onde cada um se sente amado de forma diferente. E às vezes você fica querendo demonstrar amor para o outro e o outro não se sente amado. E já viu aquela história assim, seu marido fala, mas eu faço tudo para você e nada você está satisfeita? Você nunca se sente amada, nada tá bom para você? Eu tô falando que eu faço isso, eu faço aquilo, mas existem linguagens do amor. Existem 5 formas onde as pessoas se sentem amadas. Isso foi feito um estudo, né? Um estudo, e aí foi demonstrado que existem 5 formas diferentes de se sentir amada. Que nem sempre se sentir amada é ouvir somente um eu te amo. As pessoas são diferentes e as pessoas se sentem amadas de formas diferentes. Então é preciso conhecer qual é a linguagem do amor do outro e qual é a sua linguagem para você perceber como você se sente amada. Existem 5 linguagens do amor, que é a palavra de afirmação, presente, palavra de afirmação, presente, tempo de qualidade. Você precisa ter tempo de qualidade com o outro para se sentir amada. Também atos de serviço. E com essas linguagens do amor, e aí você fala assim, eu sou assim. Pode falar que me ama, pode falar que me ama, mas se a pessoa não faz nada para me ajudar, não vejo que tá me colaborando comigo, que é o ato de serviço, por exemplo, eu não me sinto amada. E o quinto, toque físico. Às vezes você fica ali falando, eu te amo, me perdoa, não sei o que. E às vezes a linguagem daquela pessoa é toque físico. Às vezes se você desse um abraço nela, ela ia te entender, se sentir amada. Então é importante a gente conhecer a linguagem do amor do outro, para que a gente possa demonstrar esse amor da forma correta. Porque senão a gente fica ali achando que está arrasando e aí o outro não está se sentindo amado. E às vezes o seu marido te ama, está demonstrando do jeito dele e você não está se sentindo amada. Então é importante conhecer as linguagens do amor. E a 10ª atitude positiva para o casamento, para a gente transformar essa situação, para a gente melhorar esse casamento, é o relacionamento íntimo. Não adianta você querer ter um bom relacionamento íntimo se vocês não têm uma boa conexão. A relação íntima, o ato físico, ele é só uma consequência de como está a relação de vocês. É a mesma coisa do dinheiro. A forma com que vocês vão lidar com o dinheiro, ele é reflexo da relação de vocês, de como vocês se comportam. Então, se eu não tenho uma boa conexão, se eu não cuido dessas outras atitudes que eu acabei de relatar aqui, se a gente não tem esse contato, essa intimidade emocional, essa sintonia um com o outro, a relação íntima não tem como ser boa. Como você vai ter um bom relacionamento íntimo com alguém que você acordou com raiva, alguém que você está chateada? Se você não consegue perdoar, por exemplo, alguém que você não tem intimidade, você não consegue conversar,
E aí você quer ter um bom relacionamento íntimo? Não tem como. Então, o relacionamento, ele é focado na gente entender o outro, nesse comportamento, nessa unidade. E aí sim, a gente vai refletir nessas outras áreas, inclusive no relacionamento íntimo. E precisa existir também essa conexão íntima, porque quando há esse encontro íntimo, a gente se conecta ali não só o corpo, mas também essa alma e o espírito. A gente está ali totalmente conectado. É como se fosse assim o selo de tudo isso que já está dando certo, de tudo isso que a gente já fez de bom dentro do casamento. Então essas são as 10 atitudes que eu quis trazer aqui hoje para vocês, que é bastante coisa, muita coisa, a gente melhorando aqui, conseguindo já praticar essas 10 atitudes dentro do casamento, dentro do relacionamento, você já vai ver que o seu casamento já vai ter muita harmonia, muito fluxo aí na relação de vocês. E é o que eu falei, eu quero chamar bem a atenção aqui hoje para isso, para que você tenha esse relacionamento de valor e harmonioso. Ponha o foco em você. Se eu estou vivendo isso, o que eu estou precisando aprender? Porque a hora que você conseguir aprender, a hora que você conseguir agir da forma correta dentro do casamento em relação a essa situação que você está passando, pronto, as coisas vão fluir. Lembrando aqui o exemplo da criança aprendendo a andar. Depois que ela aprende, pronto, ela não vai ficar mais engatinhando, ela aprendeu a andar, ela não volta mais. E se tem alguma coisa aí no casamento hoje, que alguma dificuldade que você não está conseguindo superar, é só algo que você precisa aprender. É só algo que você precisa saber como lidar com isso, até que isso seja fluido. E não se preocupe com o outro. O outro, ele vai agir conforme a sua reação, conforme aquilo que você está transformando na sua vida. Agora, se sua vida é sem graça para você, se você mesmo se prende aí nessa sua falta de liberdade, como você colocou, se você ficar aí sem fazer nada, sem mudar o seu comportamento, você não vai ser agradável nem mesmo para você, nem você mesmo vai estar feliz com a sua companhia. Entende isso? Então, transforma a sua realidade, aí o seu comportamento, a forma de se relacionar dentro do casamento, que você vai ver que tudo vai vir por acréscimo, que o seu marido vai mudar assim. Aí você vai dizer, eu falei para vocês aqui, dei o meu exemplo de como isso, como eu também vivi tudo isso no meu casamento. Toda essa dependência emocional, todo esse sofrimento. E como que você fez para o seu marido mudar, Silvana? Para ele mudar, eu não fiz nada. Eu mudei o meu comportamento. Eu deixei claro o que era importante ou não para mim. Eu mudei a Silvana dentro de mim. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções. E aí sim, aí ele passou a se comportar diferente. E aí a gente não tem como não refletir no outro. Entende isso? Como eu falei, nem essa rotina de sono a gente tinha parecida. Hoje ele acorda antes de mim e faz o café. Quando eu chego na mesa, o café está pronto. E aí, como é um milagre, Silvana? Não, são as nossas atitudes. A gente transforma essa situação e é possível. Eu estou aqui para te dizer que é possível transformar. Sim, se você está aí dentro do casamento com alguma situação para ser transformada, você só precisa da atitude certa, de mudar essa sua ação para que você possa viver esse casamento que você deseja viver, um casamento harmonioso. Mas fica ligada aí, acompanha as redes sociais, porque de vez em quando eu promovo alguns eventos onde eu faço mais lives, eu faço aulas. Então fica ligada aí, acompanha os conteúdos para vocês ficarem sabendo de quando eu fizer outros tipos de eventos. E também eu tenho o canal do Telegram, quem ainda não entrou,
vai lá, canal Silvana Blanc no Telegram, onde também eu coloco sempre as novidades, o que vai acontecendo, e você vai ficando atualizado. E lá eu também coloco alguns conteúdos exclusivos, onde eu só faço para quem está dentro do canal do Telegram. Então você pode ir lá, também entrar no canal do Telegram e fazer parte desse grupo, porque você pode transformar essa situação, o que está aí te incomodando, o que você precisa superar. Você só precisa saber a forma de agir corretamente. Só isso. Que é a hora que você aprender tudo aquilo que a gente ainda não aprendeu, fica ali nos desafiando até a gente aprender. Pense nisso hoje. Que a hora que você aprender, acabou. Você já aprendeu. E aí, isso não volta mais. Então, um bom dia. Muito obrigada. E até mais. Tenha um ótimo dia.